Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Começamos, como é habitual, por lhe mostrar os principais títulos da imprensa portuguesa, hoje que é quinta-feira, 22 de maio de 2014. Vamos já então ver a primeira página do Jornal de Notícias, que nos traz Palito, Manuel Baltazar, de Valongo dos Azeites, preso ontem em casa pela PJ depois de estar 34 dias a monte. O Norte precisa de ídolos, Pinto da Costa dá ânimo, é o que diz o autarca gaense Eduardo Vítor Rodrigues. É um assunto do qual falaremos mais à frente e ainda nesta primeira parte do jornal. Sondagem com voto em urna da Católica para o JN. Seguro ganha, mas por pouco. Se as europeias se realizassem hoje, o PS venceria com 34%, mais 4% do que a coligação PSD-CDS. A CDU teria 12% dos votos e pode vir a duplicar eurodeputados, segundo esta sondagem. E ainda Marinho e Pinto, do MPT, está também a um passo de ser eleito. Aqui o destaque fotográfico de 4 mulheres ao volante, é uma reportagem para conhecer hoje no JN. Os 7 da seleção com a cabeça no mercado. E ainda nas regiões Porto e Braga juntos no turismo e contra a extinção do IMT. Vamos ver o que nos traz também o Público desta quinta-feira. Dispensa de professores que vão corrigir exames compromete aulas. Despacho divulgado terça-feira. Isenta da componente letiva durante 2 dias os classificadores das provas dos 4º e 6º anos. Depois ainda o acordo ao fim de 10 anos entre a Rússia e a China, a Rússia que vai vender gás à China e sacode assim a pressão europeia, escreve o Público. Depois também na música, os tiros dos Mão Morta que fizeram ricochete nas redes sociais, é o novo tema Horas de Matar, da banda portuguesa. Mário Soares recusa juntar-se a Seguro no fim da campanha. O antigo líder do PS não gostou do convite tardio e recusou estar na tradicional descida do Chiado amanhã. Seguro apela à censura do governo. E ainda o caso MECO, telemóveis indicam que vítimas do MECO, afinal, não estavam sós. No I, o barómetro com a Pitagórica revela que Marinho e Pinto pode ser eleito nestas europeias de domingo. PS com 7 pontos de avanço sobre coligação PSD-CDS. Esta sondagem, este barómetro, no caso, dá então um resultado mais confortável aos socialistas do que o da Católica para o JN. Bloco de Esquerda arrisca-se a não eleger nenhum eurodeputado ou, na melhor das hipóteses, a eleger um. Pedro Magalhães, em entrevista ao I, diz que Portugal talvez seja dos países do Sul mais parecido com as sociedades do Leste. E ainda no PSD, vestir polícias de azul celeste vai custar 18 milhões. Foragido Manuel Palito foi detido pela Judiciária ontem ao regressar a casa. Espírito Santo Internacional está numa situação financeira grave. E no PS, Soares recusa convite de última hora de Seguro para fazer campanha. Vamos à economia com o Jornal de Negócios, que traz em destaque uma entrevista a Ricardo Salgado, aqui a afirmar que todos nós cometemos erros no grupo. O líder do BES justifica a grave situação do Espírito Santo, fala da sucessão, dos conflitos na família e dos problemas de gestão em Angola, numa entrevista ao Jornal de Negócios. Na função pública, o Tribunal Constitucional pode repor salários nos valores pré-troika. O acórdão será conhecido antes de 10 de junho e chumbo terá impacto superior a 1.000 milhões, diz o Jornal de Negócios. Na Bolsa, a queda do risco baixa custo de financiamento das cotadas, retoma ainda não chegou aos lucros das empresas. Finalmente, no jornal O Jogo, entrevista a Abdoulaye, que faz a revisão da época quase sem tabus. Entre outras coisas, o defesa diz que Luxo era um jogador especial e não entendeu a saída do argentino. No Sporting, Marco Silva assina por 4 anos e Bruno vai a votos daqui a 3. A aposta é para 2 mandatos. 15 milhões é o valor da cláusula de rescisão.
Catania está em Lisboa para negociar Rinaldo. Os italianos viajam para discutir a cláusula de compra do jogador leonino. No Benfica, Vieira tenta assegurar Maxi, que em janeiro pode assinar por outro clube. Empresário confirma que Garay quer o Zenit. Ontem, o Paços selou a permanência na Primeira Liga frente ao Aves, em casa. Venceu por 3-1. Guarda-redes Cássio perto de regressar à Mata Real. E na seleção, Postiga a 100% e já a faturar. O avançado trabalhou sem limitações e marcou no primeiro treino da seleção. Vamos agora a outras notícias da atualidade, nomeadamente às europeias. Portugal vai a votos para as europeias este domingo, mas hoje já é a vez do Reino Unido. Espera-se em ambos os países uma elevada taxa de abstenção, que pode ser vista como um reflexo do desconhecimento da importância deste ato eleitoral e do descontentamento dos cidadãos face às políticas do continente. As eleições europeias são uma realidade distante para boa parte dos cidadãos do continente. As pessoas tendem a abster-se, muitas por desconhecimento, outras pelo típico clichê. Os políticos são todos iguais, prometem e não fazem nada. No Reino Unido, calcula-se que 95% dos eleitores desconhecem o seu eurodeputado e a maioria dos britânicos confessam que não sabem nada sobre o Parlamento Europeu e muito menos sobre o que se passa na Europa. As eleições no Reino Unido ocorrem hoje, dia 22 de maio, e, contrariamente ao que seria esperado, os britânicos veem com bons olhos a continuação do Reino Unido na União Europeia. O que nos leva a questionar: como é que o Partido Independente, que luta pela saída do Reino Unido da União Europeia, lidera as sondagens? O Reino Unido vive atualmente um dilema: a permanência ou a saída da União Europeia. Esse dilema apenas será resolvido depois do 25 de maio, dia em que é a vez de Portugal ir a votos. Mais do que escolher os seus representantes no Parlamento Europeu, os portugueses também irão eleger o sucessor de Durão Barroso na presidência da Comissão Europeia. Aos que denotam neste regime político um déficit democrático, convém lembrar que os funcionários do Parlamento Europeu são os únicos diretamente eleitos pelos cidadãos. Ambos os órgãos são responsáveis pelo orçamento da União desde 2009. Mas apesar de este dever cívico de grande importância, os portugueses continuam reticentes em relação ao voto. Votar ou não votar continua a ser a grande questão. Em 2009, a taxa de abstenção chegou aos 63,2%, o que representa em média 57% da população residente na União Europeia. Este ano tudo leva a crer que será atingido um novo recorde. Um dos motivos que leva os portugueses a absterem-se é igualmente o desconhecimento que há em relação à União Europeia, na qual estamos há 28 anos. Desta vez, vão ser eleitos 21 deputados portugueses. Apesar de o Partido Popular Europeu ter perdido cerca de 60 parlamentares em relação à atual legislatura, inclusive em Portugal, tudo indica que o PPE sairá vencedor deste ato eleitoral. Assim o sugerem as sondagens recém-divulgadas pela Polwatch. É esperado que o PPE consiga cerca de 218 lugares na Eurocâmara, seguido pelos socialistas europeus com 201. O Futebol Clube do Porto e a Câmara de Gaia vão unir forças para dinamizar a prática da modalidade na região. A aliança foi selada ontem num protocolo. Nos discursos, Pinto da Costa e Eduardo Vitor Rodrigues trocaram elogios e atacaram o centralismo histórico que dizem atraiçoar o Norte. Gaia quer assumir-se como a capital nacional do handball, modalidade praticada pelo Futebol Clube do Porto desde 1932 e em que se tem destacado nas últimas décadas. A autarquia e o clube quiseram unir forças e assinaram um protocolo com o intuito de dinamizar o handball no concelho. Para Pinto da Costa, esta é uma forma de aproximar os dragões dos mais novos. O Porto quer estar presente, não é só com os autarcas, não é só com a variação da Câmara de Gaia, quer estar presente nas escolas de Gaia, nas crianças de Gaia. Foi com esse espírito que fizemos este protocolo. Naturalmente que teremos benefícios. Queremos que o handball seja o motor do aproximar do Futebol Clube do Porto, sobretudo às crianças e aos jovens.
No discurso, o autarca gaiense não poupou elogios ao presidente portista. Eduardo Vítor Rodrigues afirmou que Pinto da Costa é um ídolo, mais do que pelos títulos conquistados, pela luta incansável em defesa do Norte contra o centralismo histórico que diz atraiçoar a região. O que o distingue não são os títulos, é o ponto de partida desigual e a redobrada força que eles implicaram da sua parte. O Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa não é só ídolo pelos títulos. Esse é o ponto de chegada. O Sr. Jorge Nuno Pinto da Costa é o ídolo por tudo aquilo que fez para que o Norte fosse mais forte e para que conseguíssemos resistir a tendências históricas de um centralismo que nos atraiçoou. O líder azul e branco retribuiu os elogios. Além disso, destacou que, desde Fernando Gomes, nenhuma outra figura política tinha feito tanto pelo Norte como o atual presidente da Câmara de Gaia. E no seu registro habitual, lançou farpas ao governo. Se era isto que pretendiam, devem estar felizes. Mas o povo, que sente o estado em que o país está e as dificuldades da vida, naturalmente que não estará feliz, porque meia dúzia ou uma dúzia de centralistas que pensam que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem como no tempo da ditadura, deviam ter vergonha e deviam olhar para o estado em que está o país, deviam fazer as malas e ir todos para o FMI. O protocolo, válido por um ano, estipula, entre outras iniciativas, a realização de um torneio internacional de handball, bem como ações conjuntas de promoção, formação e divulgação da modalidade. Na cerimónia estiveram presentes o técnico Liovomir Obradovic e os capitães Ricardo Moreira e Tiago Rocha. A Seleção Nacional disputa a 31 de maio mais um particular, é às 19h30 no Estádio do Jamor. O Mundial 2014 no Brasil arranca a 16 de junho e os 23 heróis das esquinas já estão escolhidos. A lista de Paulo Bento tem feito correr muita tinta, sobretudo devido à ausência de Ricardo Quaresma. Vamos detalhar precisamente a seleção de Paulo Bento para este Mundial 2014 com Cancelo Moura, o nosso convidado à quinta-feira para falar de desporto. Boa tarde. Bem-vindo ao Jornal Regional. Vamos começar então por falar destes 23. Antes de mais, quais foram, na sua opinião, as maiores surpresas? As duas maiores surpresas foi a exclusão de Quaresma e a inclusão de Rafa. Eu acho que são o contraponto uma da outra. Não que eu acho que seja muito polémico excluir Quaresma, mas porque, efetivamente, se atendermos a outros jogadores nas mesmas posições e para não fazermos nenhuma avaliação clubística, etc., eu diria até o seguinte: Varela foi quase sempre um suplente de Quaresma no Futebol Clube Porto durante a época e foi selecionado em detrimento do Quaresma. Eu penso que acaba por ser um bocadinho à imagem daquilo que foi o Paulo Bento, ou é o Paulo Bento como selecionador nacional. Eu acho que ele, no fundo, privilegiou a existência de um grupo que já está minimamente rotinado e, efetivamente, preteriu um pouco alguns nomes que, efetivamente, poderiam dar menos garantias, sobretudo ao nível da própria experiência enquanto seleção. E, portanto, eu julgo que acaba por ser um leque de selecionados bastante polivalente. Por exemplo, outra questão que resulta daqui é que eu acho que é uma grande polivalência nas escolhas de Paulo Bento, e portanto eu acho que, por exemplo, ficou André Almeida em detrimento de Antunes, precisamente porque André Almeida pode jogar à direita e à esquerda, como às vezes até no meio campo, como já aconteceu no Benfica este ano, e, portanto, mas acho um bocadinho injusto de facto o Antunes não ir, porque tem feito uma excelente época e, portanto, é também uma jovem promessa. Admito que, eventualmente, Rolando acabe por ser preterido, precisamente porque, em termos de polivalência, com Ricardo Costa
também provavelmente não chega lá. Isto é, Ricardo Costa é central de raiz, mas já jogou a lateral, sobretudo a lateral direito, e pode eventualmente dar outras garantias, e portanto um selecionador está lá exatamente para isso. Ele vai ser responsável pelas escolhas que fez, e depois há aqui um pouco algumas escolhas de maior risco que efetivamente poderão ou não surtir efeito. Uma delas é Miguel Veloso, que eu acho que entre a pouca utilização e as lesões que teve, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu até penso, salvo melhor opinião, que o grande número 6 da seleção vai ser o William Carvalho, porque eu julgo que tem estado num excelente momento de forma, mas nós vamos esperar para ver. Mas Miguel Veloso é uma escolha de risco. Outra escolha de risco é Nani, e aqui também pode entrar a questão de Quaresma, porque efetivamente, quer devido a lesões, quer à pouca utilização, praticamente não foi utilizado, poderia ter sido preterido. Eu admito que todas estas escolhas, apesar de ter aqui e ali algum risco, poderão eventualmente ser supridas por um trabalho de preparação. Esperemos que isso possa resolver, embora há um período muito curto para o trabalho da seleção, há 3 jogos de preparação. Admito que todo este pré-mundial possa eventualmente recuperar alguma destas situações ou esclarecer algumas destas dúvidas. É óbvio que estará no selecionador, portanto, o grande risco de ter escolhido este e não outros, e, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, parece-me que a convocatória está equilibrada. Isto até para dizer o seguinte: alguns acusam, e eu julgo que ele é um bocadinho conservador, mas alguns acusam Paulo Bento de ser demasiado conservador, manter sempre os mesmos jogadores, mas eu lembraria aqui, por exemplo, o selecionador faz chegar ao Brasil 8 jogadores que, destes 23, há 8 que ele fez estrear na seleção. Portanto, há aqui uma componente de renovação do próprio grupo que Paulo Bento não descurou. Aliás, até para completar esta análise, admitindo que se possa ter criado aqui alguma injustiça aqui e ali, mas a própria pré-convocatória dos 30 deu sinais muito interessantes, depois acabaram por ser excluídos, relativamente ao futuro. Cédric e Adrián, por exemplo, não entraram nesses 30, mas eu julgo que naturalmente serão para contar para o futuro na seleção. Mas, por exemplo, dentro da própria seleção, o próprio Ivan Cabaleiro, do Benfica, é uma dessas peças. O João Mário, o André Gomes, são elementos muito preponderantes, ou são sinais muito importantes, porque serão com certeza peças preponderantes para o futuro, e portanto julgo que aqui, como digo, há um certo equilíbrio, eu diria, nas escolhas de Paulo Bento. Mesmo o Rafa, creio que é o mais jovem, tem 21 anos. Exatamente. Uma seleção que é a mais veterana de sempre nos mundiais, uma média de idades de 28,2. Mas nós temos que desdramatizar um bocadinho essa questão. Por exemplo, essa questão de haver uma média de 28 anos não me parece preocupante. Julgo que aquilo que será importante fazer é o trabalho ao nível das seleções jovens, que de facto nos últimos anos caiu um bocadinho relativamente ao que estávamos habituados, mas, por exemplo, o próprio Ronaldo, neste momento, com 28 anos, seguramente está no auge da sua carreira. Portanto, até por isso, se os jogadores estiverem todos em pleno em termos físicos, e eu referi algumas debilidades que possam ter existido, poderá ser uma seleção que dará garantias de maior maturidade e até de resultados com outra projeção. Aliás, a seleção nos confrontos internacionais, é importante que se diga, desde 2000 praticamente tem estado em todas as finais do Mundial e do Europeu, que não acontecia há muito, ou não acontecia durante décadas, e com maior ou menor dificuldade. Julgo que, portanto, nós, sendo um país pequeno, da dimensão, por exemplo, da Holanda, e o futebol em termos de ranking subiu bastante, nós ainda não tivemos uma grande conquista internacional, sobretudo a nível de séniores, precisamente, provavelmente, pela nossa dimensão. Mas, como tem dito, por exemplo, alguns dos nossos treinadores, dirigentes, atletas, que têm, no fundo, sido um denominador comum, Portugal pode, num
contexto internacional como este, atendendo a tantas seleções que são candidatas ao título, no fundo fazer jogo a jogo e com uma outra surpresa, um percurso vitorioso. Aliás, a Espanha, que andou durante muitos anos, só recentemente é que foi campeã europeia e campeã mundial e atingiu, no fundo, a hegemonia do futebol mundial, precisamente por ter ultrapassado alguns traumas que existiam, precisamente nas fases finais desses campeonatos. Portanto, Portugal tem todas as condições e tem uma seleção como eu diria, bastante madura para poder ir a um confronto, como já se viu, mesmo, por exemplo, com a equipa do Brasil, ou da Argentina, ou uma Itália, ou uma Alemanha. Portanto, eu julgo que vai ser muito importante o primeiro jogo. E também desdramatizar, no fundo, esta carga que é importante que se diga que Portugal está na fase final depois do play-off, quando muitos portugueses já nem sequer acreditariam que nós estivéssemos lá. E, portanto, nós partimos daí e pode eventualmente ser uma nova esperança que Portugal vai ter nesta fase final. Deixe-me perguntar-lhe sobre a questão da baliza, porque temos 3 grandes guarda-redes, Rui Patrício, Eduardo e Beto, agora o herói de Sevilha, chamemos-lhe assim, e tentando aqui definir o que poderá ser a equipa tipo das esquinas, Rui Patrício continua a ser a primeira escolha? Eu julgo que sim. Aliás, conhecendo-se Paulo Bento, como eventualmente ele tem feito, até as próprias escolhas, como eu referi, eu penso que Rui Patrício vai ser a primeira escolha. Só em circunstâncias, isso até é bom que qualquer dos jogadores, nós estamos a falar de três guarda-redes, 2 dos quais já foram discutíveis titulares da seleção, quer Eduardo, quer Rui Patrício. O próprio Beto, estando eventualmente ou tendo evoluído do ponto de vista pessoal, como tem evoluído, isso dá garantias de que se o treinador precisar de o utilizar noutras circunstâncias ou em circunstâncias alternativas, isso dará garantias de que a baliza estará bem entregue a qualquer um dos 3, mas eu admito que Rui Patrício seja a escolha do próprio selecionador. Muito bem. No eixo da defesa, se fosse eu não queria fazer as coisas assim, mas eu acho que no eixo da defesa, nas laterais, vai ter o João Pereira e o Coentrão, quase de certeza, e vai ter a dupla que tem tido, que é o Bruno Alves e o Pepe. Estou convencido. Admito que eventualmente o próprio Pepe possa ser utilizado em alguns jogos a trinco, como já foi, mas atendendo à presença do William Carvalho, eu penso que pode ser um jogador fundamental para poder até aparecer neste Mundial. Pelo menos é a minha convicção do ponto de vista pessoal, à frente da defesa. Portanto, depois no meio campo, admito, eu digo isto porque acho que Miguel Veloso e o próprio Raul Meireles penso que poderão ser utilizados, mas acho que de facto não chegam ao Mundial na sua melhor forma. São as tais escolhas de risco que Paulo Bento obviamente depois poderá comatar. O próprio João Moutinho poderá ou não, mas eu admito que seja o William Carvalho, Raul Meireles, João Moutinho no meio campo, porque admito que efetivamente possam recuperar nesse sentido. E depois na frente é inevitável o Cristiano Ronaldo. E vai haver aqui alguma dificuldade em tentar escolher quem vai jogar a ponta de lança. Por exemplo, não sei se o Éder do Sporting de Braga pode eventualmente ser uma outra solução pontual, mas, quer dizer, o Hugo Almeida e o próprio Hélder Postiga é outra escolha de risco grande que faz o selecionador. Há sempre ali uma dúvida sobre a mobilidade de Hélder Postiga e um jogador mais fixo como ponta de lança, que é o Hugo Almeida, mas quer dizer, são 2 jogadores que efetivamente, dos quais eu não posso afiançar ou dar garantias de que efetivamente estejam na sua melhor forma, mas admito que efetivamente é aquilo com que nós podemos eventualmente contar. Vieirinha também vem de uma época menos boa, mas poderá eventualmente, numa outra situação. Eu até diria que de todo este conjunto, o que está mais indefinido é quem vai jogar ao lado de Cristiano Ronaldo. Isto é, quem vai assumir, e até o sistema tático. Eu não sei se Paulo Bento poderá, conforme os jogos, utilizar um 4-4-2 ou um 4-3-3, dependendo naturalmente até da melhor forma física que os jogadores possam ter. Concorda que o lugar de ponta de lança é aquele que talvez seja o mais fraco nesta equipa? Não, isso já se disse muitas vezes sobre essa situação, mas é importante que se diga o seguinte, quer dizer, Cristiano Ronaldo até já foi utilizado como ponta de lança na seleção, quer dizer, depende do sistema
tático que for a opção de Paulo Bento, mas como eu disse há bocadinho, quer a mobilidade do Hugo Almeida, quer a pouca mobilidade do Hugo Almeida, quer muitas vezes a entrega ao jogo, por exemplo, o próprio Postiga joga muito de costas para a baliza, faz no fundo mais jogo de equipa. O Hugo Almeida será um avançado mais fixo, menos móvel e, portanto, muitas vezes a opção que se faz, nós não temos muito mais opções porque foi sempre assim, mas repara que às vezes Cristiano Ronaldo, mesmo jogando em ala, faz muitos golos, quer dizer, é uma maneira de jogar, foi sempre um handicap da seleção, o problema de ponta de lança. Pauleta veio provavelmente a ser uma referência e uma exceção dentro dessas preocupações, mas já tivemos o Fernando Gomes de Futebol Clube do Porto, tivemos muito bons pontas de lança, mas naturalmente que é uma situação superior. Não foi por causa dessas debilidades ou dessas fragilidades que Portugal nas fases finais não se portou bem. Eu julgo que nós temos condições para, independentemente dessa questão do ponta de lança, nós podermos estar ao nível das outras seleções. E fazer então dessas fraquezas forças como se costuma dizer. Muito bem, em relação à seleção está quase tudo dito, há que esperar agora por este particular e porque o desporto não é só futebol, vamos falar também um bocadinho de uma modalidade em que Portugal tem estado em grande, que é a canoagem, neste caso devido à prestação do Clube Náutico de Crestuma nesta prova que foi o Campeonato Nacional de Maratona e conquistou o terceiro lugar. O Clube Náutico, nomeadamente, aqui a maior referência vai para Luís Ferreira, que é um costumense que está nos quadros do Clube Náutico de Crestuma e que vai representar a canoagem nos Jogos Olímpicos da Juventude deste ano na China e, portanto, em Nanjing, na China, houve uma prova de qualificação, portanto, para este fim de semana e no K1 500 ele foi o primeiro classificado. Aqui a questão é muito importante porque o primeiro e o segundo qualificado, quer dizer, se não fosse ele, o segundo qualificado também era do Clube Náutico de Crestuma, o António Conceição, e, portanto, isto para destacar uma espécie de renascimento do próprio Clube Náutico de Crestuma, que depois do Campeonato do Mundo de Canoagem realizado em Crestuma em 2008 e um período menos bom, julgo que neste momento fez um grande investimento ao nível dos escalões de formação, tem tido excelentes resultados. Este terceiro lugar no Campeonato Nacional de Maratonas não é só por ser um terceiro lugar, porque isto é um trabalho de equipa, estamos a falar, portanto, das próprias equipas, a classificação das próprias equipas, mas pelo facto de ter ganho de novo alguns campeões nacionais e o regresso, neste caso, de Joana Sousa foi muito importante, que também é uma costumense que estava na Madeira, portanto, regressa agora ao Clube Náutico, que eu julgo que deu maior dimensão e profundidade à própria equipa, porque nós estamos a falar de todos os escalões de formação e depois de masculinos e de femininos, e, portanto, julgo que há aqui uma transversalidade maior em termos de qualidade que o clube agora tem e, portanto, outra grande esperança, para além do Luís Ferreira, que foi qualificado, de facto é uma grande esperança do clube, o António Conceição, que está um bocadinho, são dois cadetes, é importante que se diga, os cadetes são uma espécie de juvenis da modalidade, para se equiparar um bocadinho, para se perceber isto, porque a seguir aos cadetes ainda existem os júniores, e, portanto, são duas grandes esperanças que o clube tem e que, efetivamente, a estas pode juntar outros valores, ainda em escalões mais pequenos, e eu julgo que isto tem um bocadinho a ver, e isso, sobretudo no setor feminino, existe uma grande aposta nos escalões de formação, e eu falo de atletas como Inês Costa, a Inês Peixoto, a Beatriz Costa, a Maria Santos Gomes, que são, de facto, um conjunto de atletas que estão a fazer crescer o clube, à dimensão do clube, desde a sua fundação. Portanto, será um regresso aos tempos áureos. Aos tempos áureos, poderão dar garantias de regresso aos tempos áureos do clube. Estamos a falar de um clube que foi inúmeras vezes e sucessivamente campeão nacional nas suas mais diversas vertentes. Esta questão do Campeonato Nacional de Maratonas só confirma, e esta qualificação de Luís Ferreira para os Jogos Olímpicos da Juventude na China só evidencia, no fundo, o grande trabalho que está a ser feito pelo clube, dos dirigentes, um
grande envolvimento dos pais, dos atletas, dos dirigentes, dos próprios técnicos, portanto um trabalho muito que tem vindo a fazer-se quase sem se notar e agora os resultados estão a aparecer. Eu gostaria de evidenciar, sobretudo, o Campeonato Nacional de Esperanças, portanto, de longa distância, que é um campeonato nacional que é disputado em 3 provas. O Clube Náutico já tem, neste momento, porque quem for classificado, o primeiro classificado em 2 destas 3 provas é designado campeão nacional. O clube já tem 3 campeões nacionais, o próprio Luís Ferreira, de que falei há bocadinho. Em canoa também há uma esperança que o clube, que é em C1, que o clube tem, que é em Marco Apura, que também é campeão nacional de esperanças, portanto também é cadete. E em iniciados a Beatriz Costa, que é campeã nacional de iniciados, portanto que é iniciados femininos, que de facto dão garantias ao clube, e, portanto, como disse, este Campeonato Nacional de Esperanças é disputado em 3 provas, mas em 2 delas que já estão realizadas, já existem estes resultados, inclusivamente numa delas, em março deste ano, o próprio Clube Náutico de Crostuma foi primeiro classificado, o que indicia, dá boas indicações para que no futuro o clube possa ter, como teve no passado, grandes resultados e possa emprestar a modalidade, como já emprestou, inclusivamente atletas nos próprios Jogos Olímpicos, ou presentes nos Jogos Olímpicos. Atendendo à dimensão do próprio clube, o lugar a povoação em que se insere e inclusivamente o contexto da modalidade, é importante que se diga que nos últimos Jogos Olímpicos a canoagem foi a modalidade que deu maiores alegrias ao país e foi aquela que, em termos até internacionais, conquistou mais medalhas em campeonatos. Julgo que o Clube Náutico, de facto, está a fazer aqui um trabalho de grande qualidade e que é preciso dar os parabéns, sobretudo aos dirigentes e aos técnicos e ao esforço, sobretudo, dos atletas, destes jovens atletas, que podem ser umas enormes promessas para a modalidade em Portugal. Muito bem, fica aqui então essa esperança. Vamos ver. Obrigada, Cancela Amor. Até à próxima quinta-feira. E agora é tempo de fazermos uma breve pausa neste jornal. Até já.